Muito bem, doutor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Vamos para a Estamos nossa reunião? na luta. Aliás, eu quero até agradecer o nosso público que tem nos mandado as suas dúvidas, e essas reuniões nossas são justamente fruto disso, né? Sempre que você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através dos nossos canais. Nossos vídeos geralmente têm, no final dele, um QR Code, um link, qualquer coisa para você entrar em contato e mandar a sua dúvida. E nós teremos um maior prazer em ajudar você. Então, eu queria já começar, doutor, a nossa reunião Sim. de hoje, falando de um caso que, claro que não nos vamos falar nomes, né, para preservar as pessoas, mas uma senhora que teve, o seu esposo faleceu, né, essa que nos mandou, inclusive, falou com a gente direto, nos mandou um número da, do imóvel dela, né, o número de matrícula do Tá, imóvel dela, para a gente dar uma checada e dar uma posição para ela. É assim, o esposo faleceu, os filhos fizeram o inventário, né? tá. Mas aí ela observou que ela queria vendo os nossos vídeos, os nossos assuntos, e ela resolveu fazer um planejamento patrimonial. E aí, dado isso, ela nos enviou uma matrícula do imóvel dela, que já mandamos para o senhor aí no escritório, e aí eu acredito que o senhor já tem uma resposta disso, acredito. Então, assim, eu queria ver contigo. Essa nossa reunião é para isso, né? E a gente deixar como lição, né, como ideia para o nosso público, como é que funciona isso. Ela, então, está nessa situação e quer saber se consegue fazer um planejamento patrimonial, perdão, mesmo depois dos filhos terem feito o inventário, que o esposo dela já faleceu. Ok. Bom, é muito legal esse trabalho que nós estamos fazendo, é que a gente abra um tempinho na nossa agenda para exatamente comunicar às pessoas quais as opções que elas têm para que possa se preparar, possa fazer um planejamento, ou seja, tirar dúvidas, né? Exato. E a gente fica satisfeito de que esse trabalho está gerando frutos. Afinal de contas, nos propusemos a isso, de esclarecer a quem está nos assistindo e tirando algumas dúvidas. Uma coisa importante que eu queria falar é o Sim. seguinte: sempre que a gente vai fazer um planejamento patrimonial, quando a gente vai fazer um termo que a gente tem usado, que é a institucionalização do patrimônio da família, Perfeito. é importante o primeiro contato com a família através de uma sessão de viabilidade que a gente faz. Ou seja, a gente vai fazer neste momento, nós vamos fazer uma análise de toda a estrutura da família, de toda a sua estrutura patrimonial, das situações que iremos encontrar para podermos fazer o planejamento. No caso desta família que nos chegou, a primeira coisa que a gente tem que resolver é o seguinte: eles fizeram o inventário, ou seja, o marido desta senhora faleceu, Sim. fizeram o inventário, ocorre que na matrícula do imóvel Sim, essa que que ela nos enviou, né? ela nos enviou, só consta o terreno adquirido pelo marido falecido lá atrás, na Ó, década de 70, e mais nada. Então, para que o trabalho alcance o seu objetivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é regularizar este imóvel dentro da matrícula. Para regularizar, isso é um processo que envolve a prefeitura, envolve a Receita Federal, porque tem o recolhimento de tributos do INSS. São todas situações que nós deveremos analisar para primeiro regularizar o imóvel
e regularizar a propriedade a quem Perfeito. pertence em decorrência do inventário. Então, esta Entendendo. propriedade ela vai passar para a, os filhos. Se A esses esposa, filhos né? A forem viúva, né? casados, tem que constar, ou seja, toda uma análise de como é o sistema que esta família, como esta família se relaciona. É Entendo. basicamente isso o nosso trabalho. E aí, eu até queria aproveitar a ocasião, que assim, você sabe que minha filha mora na Inglaterra, já Sim. está 8 anos lá. Meu filho mora na Espanha também, meu filho faz 20 anos que está fora do país já, morou na Ásia, nos Estados Unidos, agora está morando na Espanha, na Europa. Será que ainda fala português, doutor? Sabe que eles têm dificuldades em encontrar certas palavras? É, vai Toda manhã, esquecendo, né? toda uma vez por semana, a gente faz uma videoconferência. Da mesma forma que eu estou aqui conversando com você, eu e minha esposa, nós conversamos com os nossos filhos. Conversamos com os filhos, conversamos com as netas, que é um pouco mais difícil, porque elas aí já não têm o vocabulário, né? E, e hoje, na conversa de hoje com a minha filha, surgiu, eu com a minha esposa, nós temos assim o pós-morte, ou seja, eu e minha esposa, nós sempre nos falamos sobre a morte. Sim. Aliás, né, não tem o porquê não falar, porque todos nós um dia iremos morrer. Inevitável, né? E a gente fala. E a minha esposa sempre brinca comigo que ela fala: olha, eu quero que eu morra primeiro. Por quê? Uhum. Porque você ficando aqui, você vai conseguir resolver todos os problemas. Aí minha filha falou: não, mãe, com o pai não vai ter esse problema, porque já está resolvido. Olha aí. Não vou ter, não vai ter problema nenhum. Então pode ficar tranquila. E você sabe que isso me chamou a atenção de que assim, puxa vida, o trabalho que nós estamos fazendo, Sim, ele não é um trabalho, a gente não está aqui buscando única e exclusivamente o resultado financeiro de nosso trabalho. sim, sim. O nosso trabalho, ele resolve um, soluciona um problema que a família tem, que a família um dia terá, mas que muitas das famílias não pensam e não discutem sobre isso. Eles acham que o problema vai ser dos filhos. Veja bem esse caso que você nos trouxe dessa pessoa que nos Senhora, consultou, isso. que assim, o problema está na mão dos filhos. Os filhos é que vão ter que resolver isto, É verdade. sendo que eles poderiam simplesmente não ter este problema. E olha, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há 15, 20 anos atrás, ou mais, até década de 70, quase 40 anos. Sim, Então, é assim, vamos insistir nas nossas divulgações, que, sim. olha, o nosso trabalho é um trabalho voltado para solucionar o problema da família brasileira. Nós temos nossas famílias, nós temos os nossos problemas. E nós estamos aqui. A gente sabe da importância que é se fazer um planejamento patrimonial, a importância de fazer a institucionalização deste patrimônio. Doutor, eu quero só pegar um gancho aqui antes do senhor continuar. Hum, Tem é proprietária de uma rede de padarias, hum, tem lá os seus bens. E nós estávamos, acho que almoçando lá um dia desse, e aí começamos a conversar, ela apareceu e tal, oh, tudo bem, sejam bem-vindos e tal, e a gente conversando sobre esse assunto, e falamos sobre isso, né? Sobre o nosso trabalho, sobre o nosso empenho de levar a família brasileira essa questão de saber proteger o seu patrimônio, planejamento patrimonial. A mulher simplesmente disse, olha,
foi Deus que mandou vocês, porque eu estou maluca com isso. Eu preciso resolver isso. Então, e aí nós já sentamos, já conversamos e tal, marcamos uma reunião para ter com ela, mas é uma situação que a gente não tem noção, porque assim, a gente não conhece o interior, o coração das pessoas. E como um bate-papo sem nenhuma intenção, só ali conversando e tal, acabou ela entendendo e vendo, puxa, que bom que vocês trabalham com isso. Eu estou apavorada, me ajudem. E é interessante isso, porque assim, as pessoas às vezes esperam, não sei qual é o caso, nós ainda vamos conversar com ela, né? Se ela tem algum doente na família, alguma coisa que está mais complicada, talvez por isso essa pressa dela, mas é uma situação que a família brasileira vive, né? Essa necessidade de informação, e quando tem, até se assusta, fala, puxa vida, que bom que vocês vieram aqui, de uma conversa sem nenhuma intenção. Estávamos só conversando no fim do almoço, ela chegou, se apresentou e tal, conversamos ali, e surgiu querendo saber se a comida estava boa, pois tal. Justamente. É verdade, é verdade. Eu acho assim que o nosso trabalho é um trabalho que ele tem uma missão. Exato. A nossa missão, eu acho que é fazer com que a família fique tranquila. Tranquila, é isso que nós queremos. Que ela, né, deixe o seu patrimônio todo resolvido. E Exato. a resolução deste patrimônio, ela implica, assim, em não correr riscos de dívidas, não correr risco de depreciação, não correr riscos de perda de valor. Ou seja, vamos continuar trabalhando. Pode falar para essa cliente que nos Vamos usar o consultou. nome fictício, Dona Maria. A Dona Pronto. Maria, isto, fale para a Dona Maria que o que ela terá que fazer para solucionar, assim, Essa questão deixar a dela, família dela tranquila. certo. Existe uma fase preliminar para depois nós podermos atuar. Ok? Que seria resolver essas questões aí, prefeitura, cartório, quem sabe até Receita Federal, essas coisas todas. Exatamente. Tá certo. Regularizar o Fechado? imóvel. Tá fechado. Doutor, antes de nós encerrarmos, aí o senhor estava falando da sua conversa com a sua filha, não vamos perder o time, não. E aí, como que é o desenrolar disso aí? Não, o desenrolar é que, assim, no meu caso, veja, eu tenho 2 filhos e 4 netas. Sim. Aqui no Brasil, só está eu e minha esposa. Poxa Nós já vida. somos da faixa dos 70. Uhum. Chegamos nos 70 anos. E se você examinar a estatística que teve agora do IBGE, o Brasil está, que era conhecido como um país de jovens, ele está se tornando um país de velhos. Sim. Então, a nossa pirâmide populacional ela está mudando de formato. Antes era uma base muito grande de jovens, e Sim. agora ela está ficando, como todos os idosos, meio barrigudinho. Né? A nossa pirâmide está começando a ficar barrigudinha, e Sim. a expectativa de vida, veja, uma pessoa que nascia na década de 40, a expectativa de vida dela era 45, 50 anos. E foi aumentando, aumentando. Hoje, a expectativa de vida do homem, né? Nós, homens, que somos o sexo Uhum. forte, morremos mais cedo que as mulheres. É verdade. A expectativa aí do homem, se não me engano, 74 anos, e das mulheres 82, ou dos homens 76. Ou seja, existe a nossa, em função das vacinas, em função Sim. do saneamento básico, Sim. aqueles que moram em regiões que têm estas, né,
essa obrigação do governo, né, de dar um conforto, o que acontece? A gente passa a viver mais. É verdade. Então, com a minha filha, nós temos, né, como eles moram fora, estamos eu e ela aqui, um apoiando o outro. Eu tenho minha Sim. atividade profissional, nós temos todo esse nosso trabalho. Sim. Minha esposa tem, apesar de estar aposentada, ela tem a atividade dela. Perfeito. E a gente se cuida. Mas a hora que um de nós dois ou os dois faltarmos, os nossos filhos, em relação ao patrimônio, não tem problema nenhum. Eles só Estarão vão tranquilos. apresentar uma certidão de óbito na junta comercial, alterar uma cláusula contratual e vai continuar igual. O Perfeito. imóvel, né, o patrimônio que nós temos aqui, ele vai gerar renda para eles que estão lá fora. Sim, Tá certo. Sem dor de aliás, cabeça. eles nem vão precisar vir aqui. Uhum. Então, essa institucionalização do patrimônio no exterior, lá fora, isso é um negócio muito comum. Nos Estados Unidos, isso é regra. Entendo. E o nosso trabalho é exatamente este. Doutor, um grande abraço. Eu quero, Igualmente. agradecer aí a nossa Até a audiência. Né? próxima. Até a próxima. E quero agradecer a nossa audiência que está conosco, que vai estar vendo esse nosso bate-papo, e essa ideia de nós estamos resolvendo algumas questões assim, gravando para você que está nos assistindo entender como é que funciona, para poder te ajudar, para poder te mostrar que existe solução. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos na próxima oportunidade. Até logo. Até logo, até mais.